Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, nesse sábado, né? Nessa semana que nós comemoramos, então, a semana da Páscoa. Amanhã, o domingo da ressurreição, o dia de comemorar a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo, né? Que nos libertou, então, dos nossos pecados, que nos justificou, que nos redimiu. Nós devemos tirar tempo para pensar sobre isso, não só amanhã, todos os dias, mas amanhã em especial, já que as pessoas estão voltadas, né, para isso, devemos também tirar um tempo, colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu te louvo, porque um dia o Senhor veio, o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou e agora eu tenho então salvação, vida eterna. Nós devemos então louvar a Deus por isso. Eu quero convidar você para meditar comigo hoje ainda nessa sequência que nós estamos fazendo sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, lá em João, no capítulo 11, versículos de 20 a 28, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 20 a 28. É uma sequência bastante conhecida do Evangelho de Cristo, da história de Cristo aqui, que é a ressurreição de Lázaro. Mas nesse texto, então, Jesus fala de uma parte muito importante da sua obra, que é a parte que ele diz que veio nos trazer, então, vida. João 11, versículos de 20 a 28. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Irmãos, nesses versículos da palavra de Deus, Jesus então diz para Marta e para Maria que ele é a ressurreição e a vida. E também para aqueles outros judeus, né, que estavam ali. E essa passagem também ficou registrada na Escritura. Por quê? Porque esse é o principal objetivo da obra que Cristo fez, é nos dar vida, vida eterna. Nós devemos lembrar, e já comentamos sobre isso algumas vezes essa semana, que na eternidade, Deus então escolheu Jesus para que ele fosse então o nosso Salvador e fez com ele um pacto. Ao contrário do pacto das obras que foi feito com Adão e que foi quebrado pelo homem, Deus agora faz um pacto com Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo jamais quebraria o pacto que estava sendo feito. E esse pacto, então, feito com Cristo na eternidade, é chamado do pacto da graça, porque foi o pacto que selou a nossa redenção, a graça de Deus, então, dispensada a nós. Ele foi, então, firmado entre o Pai e o Filho, né? Não entre Deus e os homens, mas entre Deus e Cristo, entre o Pai e o Filho. E o objetivo desse pacto era, então, a salvação dos eleitos. Aqueles eleitos que foram dados, então, a Cristo, e foram dados a Cristo como recompensa da obra voluntária que ele faria, então, da redenção do homem. Jesus passou por todo o sofrimento, Jesus passou por toda a dor, Jesus suportou a culpa, Jesus suportou a morte, para que no tempo próprio o Espírito Santo pudesse, então, aplicar toda essa obra, todos esses atributos da obra que ele fez nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E Deus, então, fez esse novo pacto, essa nova aliança com Cristo, e
nesse pacto, Deus livremente oferece então salvação aos homens por meio de Jesus. Ele não exige mais obras de obediência, porque ele sabe que nós não somos capazes de obedecê-lo voluntariamente, mas ele sabe que nós, sendo incapazes, só poderíamos ser salvos por meio da graça, e ele então nos oferece a fé em Cristo para a salvação. E Deus incluiu, então, no pacto da graça, a ação do Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda a perseverar no nosso caminho com Cristo, porque a nossa fé, a fé em Cristo não procede do homem, mas ela é necessária para a regeneração, para o perdão, para a justificação. Então, Deus não só selou um pacto com Cristo para a nossa salvação, como Ele, então, tem provido os meios para que nós, então, possamos andar debaixo desse pacto da graça. Deus ainda promete, então, nesse pacto, sustentar os seus eleitos aqui neste mundo. É claro que Deus nos corrige, é claro que Ele, então, nos chama a atenção quando assim precisa ser feito, mas Ele também trabalha na nossa santificação progressiva para que nós possamos estar preparados para a glória eterna, que será, então, o final desse pacto que Deus fez, então, com Jesus Cristo e pelo qual nós todos fomos alcançados. Nós podemos então dizer, afirmar que a salvação, ela é por meio da fé, pela aliança que Deus fez com seu Filho na eternidade. E a recompensa que nós temos então é a vida eterna que nós ganhamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, Jesus então, naquela situação da morte de Lázaro, quando ele vê então aquelas pessoas todas tristes, desamparadas e desesperadas, Jesus então quer transmitir ao coração daqueles homens essa mensagem: olha, vocês não precisam se preocupar com a morte, porque a morte não é o final, porque de acordo com o compromisso que eu fiz com meu Pai, eu vim para redimir vocês e para livrar vocês da morte eterna, para trazer vocês para uma vida de glória comigo. E é por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Jesus então estava comunicando àquelas pessoas que, por causa da graça de Deus e do pacto que ele fez com Cristo na eternidade, a morte não tinha mais poder sobre a vida do homem, porque a morte é uma recompensa pelo pecado, é o salário do pecado, e aquele que crê em Cristo e que o recebe como Salvador não está mais debaixo do domínio da égide do pecado. Então, algumas coisas importantes que nós podemos ver aqui nesse texto da ressurreição de Lázaro, que foi o sétimo, o último e o maior dos milagres públicos que foi operado por Jesus e registrados aqui no Evangelho de João. Isso aconteceu uma semana antes da crucificação de Cristo, e o propósito foi então despertar a fé naquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem então crer que Jesus tinha propósitos específicos e bem claros. Primeira coisa, por que Jesus então ressuscitou Lázaro? Qual era a mensagem que ele queria dizer, passar? Primeiro, a ressurreição de Lázaro foi feita para que a glória de Deus fosse manifesta. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus fazia, tinha como objetivo então promover a glória de Deus. Porque Jesus sabia que a glória era do Senhor Deus, a glória devida tinha que ser dada a Ele. Então, tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. E a ressurreição de um morto é um milagre muito grande, muito maior até do que a cura de um enfermo. Mas de um morto de 4 dias ainda é um milagre maior. E quando Jesus, então, ressuscita Lázaro, ele diz: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então, o primeiro propósito de Jesus foi manifestar a glória de Deus, para que as pessoas soubessem que o Senhor Deus era o autor não só dos milagres, mas também da salvação do homem. Depois, Cristo quis, então, com esse milagre, despertar a fé daquelas pessoas. Porque os milagres de Cristo, eles sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais.
E até por isso, né, às vezes hoje nós não vemos com tanta frequência milagres tão extraordinários. Por quê? Porque a verdade espiritual de Cristo, de Deus, já está revelada através da Bíblia, né? Hoje nós temos como nos orientar, como conhecer a pessoa de Cristo, e ele não precisa mais usar de tantos meios como ele usou quando ele aqui estava. Hoje nós temos a fé que nos é dada através do Espírito Santo, como nós já dissemos, né? Então a multiplicação dos pães, ensinou que Jesus era o pão da vida. A cura de um cego de nascença ensinou que ele era a luz do mundo. E agora a ressurreição de Lázaro ensina que ele é a ressurreição e que ele é a vida. Jesus então queria fortalecer a fé dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. Queria levar Marta a crer antes que ela visse a ressurreição de Lázaro, antes que ela visse então o milagre. E ele queria então despertar a fé salvadora nos judeus, naquelas pessoas que estavam ali assistindo, e proclamar que a vida futura depende da fé em Cristo e que a morte não tem a última palavra aos que creem em Cristo. Essa era a mensagem que Jesus queria dizer. Até porque daí a alguns dias ele próprio iria morrer. E ele então queria que as pessoas entendessem que ele iria definitivamente vencer a morte, vencer esse inimigo. E por último, então, Jesus queria esclarecer aquelas pessoas que ele ia se entregar à morte. Na Judéia, havia então planos para matar Jesus. Muitos judeus creram em Jesus quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia fala disso. Mas outros foram entregá-lo, então, aos sacerdotes, aos líderes religiosos. E eles resolveram, então, não só matar Jesus, mas matar também Lázaro, né? A Bíblia fala disso. Em Betânia, Jesus estava disposto a glorificar o Pai em dois aspectos, pelo milagre da ressurreição de Lázaro e pela disposição em cumprir o plano do Pai de dar a sua vida em resgate do seu povo. Os membros do Sinédrio pensaram que estavam no controle da situação, quando eles então orquestraram a prisão de Jesus. Mas isso fazia parte do plano de Deus. A morte de Cristo não foi apenas uma orquestração dos homens, mas ela foi, sobretudo, uma agenda, um plano de Deus. Deus, então, já tinha planejado que Cristo iria morrer por nós e que ele iria ressuscitar, vencendo de vez a morte, o pecado e nos dando, então, salvação e vida eterna. Então, irmãos, nós devemos entender nessa noite que Jesus é a ressurreição e a vida. Que muito mais importante do que as coisas que nós vivemos aqui é a vida que viveremos quando partirmos daqui. E se nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos a certeza de que aquele que crê em Cristo jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Você já decidiu para onde você vai quando você partir daqui? O que é a Páscoa para você? Você crê que Cristo é suficiente para a sua salvação? Você crê que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz e que venceu a morte, e que por isso, pela obra que Ele fez, Ele pode garantir a sua salvação? Você crê que Ele é o mediador do pacto que Deus fez para a salvação da humanidade, para a salvação dos homens? Nós precisamos pensar sobre isso, porque a morte é uma realidade para todos nós. Ela vai chegar um dia ou outro. E se a morte não chegar, Cristo virá antes. Então nós devemos pensar como vamos passar a eternidade. Jesus disse aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Pense sobre isso nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família, que você tenha então a oportunidade de descobrir quem é Cristo na sua vida. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Vamos orar pelos nossos pedidos, né? Pelos nossos enfermos, mas hoje, especialmente, vamos dar graças a Deus pela salvação que nós temos, então, em Cristo Jesus. Foi Cristo, então, quem nos salvou, quem nos livrou da morte. Foi Ele quem fez essa obra maravilhosa de salvação. Vamos louvá-lo por isso nessa noite, vamos lembrar disso. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, eu te louvo, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, porque um dia Cristo veio e Cristo morreu no nosso lugar, e Ele é então a ressurreição e a vida. Ó Deus, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós sabemos que a morte não tem poder sobre nós. Nós sabemos que a morte não é o fim. Porque assim, ó Deus, como Cristo ressuscitou dos mortos, um dia nós ressuscitaremos pela sua palavra. E um dia, Senhor, nós seremos então transformados e viveremos a eternidade com Ele. E nós louvamos, ó Deus, por isso. Senhor, nós somos gratos pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos gratos pelo sacrifício que nos redimiu. Nós somos gratos pela verdade da salvação que se manifesta nas nossas vidas. Nós somos gratos pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos possibilita crer para a salvação. Senhor Jesus, nesse instante eu quero te pedir, nessa noite, que se alguma pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem, ainda não aceitou Cristo como seu Salvador e ainda não entendeu que Cristo é a ressurreição e a vida e que fora de Cristo não existe vida, ó Deus, que nesse instante que o Senhor possa tocar nesses corações, que o Senhor possa levar a essas pessoas a fé, ó Deus, através da ação do Espírito Santo, para que elas possam então se arrepender dos seus pecados e aceitar a graça que foi então derramada através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te exaltamos porque Cristo é a própria graça, porque fora de Jesus não há salvação e porque Ele é a nossa segurança. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, fica conosco nesses dias de enfermidade. Abençoa cada enfermo, abençoa cada enlutado, cada família, abençoa de um modo especial cada irmão que nesta noite, ó Deus, está dizendo: Senhor, muito obrigada pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Estende as tuas mãos sobre nós. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas. Santifica os nossos corações. Nos transforma, nos usa para a tua glória. Que possamos, ó Deus, demonstrar ao mundo que o Senhor mudou as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada porque foi por nós. Foi por nós que o Senhor morreu, foi por nós que o seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. E que agora possamos olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu aceito o sacrifício de Cristo em meu lugar. Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Ó Deus, toca nos corações e tem misericórdia de nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que Ele abençoe a sua família e, em especial, que Ele toque no seu coração nessa noite, se você ainda não teve a oportunidade de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Amanhã é domingo. Nós teremos culto online, 10 da manhã e 19 horas, celebração especial de Páscoa, domingo da ressurreição. Participe conosco nos nossos canais do Facebook e no YouTube. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplaram Jesus padecendo por pecados meus. Porque indefeso Ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava,
verteu foi por mim. Lá na cruz, lá na cruz, meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim. Lá na cruz, lá na cruz, meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz, lá Jesus está chamando.